técnica, essa parte mais, vamos dizer, filosófica e do Bitcoin, de idealista, né, do Bitcoin, me chamou bastante atenção. Então fui, vamos dizer assim, um rebelde do sistema, né? Então me chamou bastante atenção também. E cara, hoje em dia eu quanto da parte financeira, da parte de tecnologia também, e gosto muito da proposta do Ethereum de smart contracts e a aplicação disso em inteligência artificial e essas coisas têm me chamado bastante atenção. Mesmo eu não de internet das coisas, né? Acho que blockchain aplicado a isso, cara, é um mundo assim gigantesco que pode ser explorado, que ainda está só no começo, né? Sem dúvida. A gente não vê muita aplicação disso a gente não vê muita aplicação disso em internet das coisas e inteligência artificial, mas, cara, a hora que juntar as coisas, cara, isso eu acho que vai ser o grande boom assim, do blockchain. Sim, também acho. Tá muito forte. Eu tava esses dias porque eu sou do Ethereum Foundation, eles ficam aqui no Rio. No Brasil, hoje são 3 representantes, os 3 ficam aqui no Rio. Como chama? O que Foundation? A Ethereum Foundation, que criou o Ethereum, realmente. Porque foi diferente do Bitcoin, né? Sim. O Ethereum, ele nasceu organizado por um grupo. Até por isso que o Bitcoin ele tem uma levada um pouco diferente. Só dessa coisa da como ele nasceu, que o cara subiu, não existe um centro, ninguém sabe quem criou. Então tem uma coisa mais mística por trás. Isso. Mas a Ethereum, eles ficam aqui no Rio, pessoal. Eu conheci, eu tô em contato com o Everton, que é um deles. É um cara super maneiro. Ele é envolvido com o Mystic. Não sei se vocês conhecem, que é o browser que a Ethereum tá desenvolvendo. Ele trabalha nesse projeto, que é fantástico. É para dar acesso às pessoas ao blockchain do Ethereum. Então, é para qualquer pessoa que não entenda de programação consiga ir lá, consiga criar, como se fosse criar um aplicativo no celular, que hoje em dia é mole para você fazer, dominando quase zero de programação. Tem muita coisa que está emergindo nesse sentido. Eu até te mandei, né, André, do evento lá. A gente vai ter um evento dia 5 e 6, ali em São Paulo, que está sendo organizado para o lançamento do livro, do Blockchain Revolution. E então vai estar comunidade blockchain, galera do Bitcoin. Quem quiser chegar, vai ter um evento aberto, que é a Off Conference. E aí vão ter várias plataformas, vão ter vários empreendedores, vai ter gente de tudo que é área lá, conversando, trocando ideia. É um ambiente aberto, livre, para interagir mesmo sobre o que está vindo, como é que vai fazer, quem quer empreender, como é que eu posso usar, como é que eu posso fazer. Tem muito sentido mesmo. Eu acho que eu não me apresentei. Manda bala aí, Emerson. Eu sou o Emerson, eu sou sociólogo e hacker cívico, mas hacker também. Já hackei várias coisas, site do Ministério da Ciência e Tecnologia, coisas assim. E eu também sonho com esse negócio de blockchain, de colocar em todos os lugares, financeiro, mas colocar em todos os lugares e amanhã eu vou marquei um encontro com um cara do MIT Media Lab, chama Daily Swar, eu não sei o nome dele, mas tem esse nome no Facebook. E ele é fotógrafo, mas ele também é biohacker. Legal. Biohacker. E ele trabalha no Ethereum, ele é programador do Ethereum. Enfim, eu não sei muita coisa, vou conhecer amanhã ele, vamos ver. Eles têm uma galera espalhada no mundo inteiro aí, que interage, que desenvolve a plataforma. Tem bastante gente envolvida. Emergiu de uma forma diferente do Bitcoin. O Bitcoin foi orgânico. A parada foi completamente orgânica. Hoje tem programadores do mundo inteiro, muita gente. E o Ethereum Foundation não, ele é uma coisa, tem essa parte orgânica também, mas ele tem uma levada mais institucional, que pode ser que uma hora ou outra vire comum e pessoas... uma mistura, né? Isso.
Mas os dois são código aberto, então dá para Claro, não, isso não é um problema. O Linux teve uma pessoa que está aí, que a gente conhece, mas ele entregou para o mundo. A internet mesmo, o browser, entrega para o mundo. E acho que o Ethereum está indo nesse sentido também, de se abrir para o mundo e deixar as pessoas construírem em cima. Então, Sim. Tavan, já tá gravando já, cara? Já, cara, botei para gravar já faz pouquinho e aí tá valendo. Já tá valendo. Olha só, galera, seguinte, vamos... todo mundo que está aqui, com exceção de Taiwan, mas Taiwan, obviamente, como inicializador, né, da criptojornada, já está no esquema de todas as formas. Todo mundo que está aqui, que participou da conversa semana passada, né, da nossa trilha, nossa criptotrilha semana passada, certamente deve ter surgido alguns insights, não é isso? Deve ter surgido algumas ideias, certamente algumas eu imagino que algumas interações devem ter acontecido, algumas invitações. Eu acho que seria muito válido se vocês, ou Emerson, ou André, tanto faz, o próprio Taiwan também, sei lá. Eu também tenho algumas coisas que eu acabei investigando por conta da conversa nossa semana passada. Compartilhar um pouco disso que vocês acham, enquanto a galera vai chegando aí. Pode ser? Pode ser. Tô de bola. Eu vi a interação, acabei de ver na segunda-feira. Muito bom. Eu tenho esse projeto H-Science, que é usar blockchain e machine learning, deep learning e várias coisas para melhorar a saúde das pessoas. Você chegou a botar o link, Emerson, disso? Isso. No chat passada? Foi. Só que a gente está com um projeto que chama H-Chain. Tá aqui. Show de bola. Maneiro. A ideia do H-Chain, a gente tem vários projetos, vários. Somos 3 pessoas e o projeto inicial é de insumos, remédios. E aí você vai notificar a pessoa que chegou o remédio no SUS ou no OBS, coisa assim. A gente vai começar na Prefeitura de São Paulo, mesmo o Dória sendo marqueteiro pra caralho, mas acho que ele vai gostar da ideia, não sei. Mas é muito interessante a potência, né, de tudo que a gente está falando aqui. Os horizontes são enormes, né, galera? Estamos falando de criação de novos imaginários sociais, né? A gente está falando de novas linguagens, correto? Isso aqui é uma linguagem, né? De novas projeções de realidade. Então, a gente está falando de alguma coisa que parece da ficção científica, mas como disse o André semana passada, na realidade, para entender um pouco de blockchain, basta você adquirir um Bitcoin ou adquirir uma criptomoeda e começar a transacionar. Esse aspecto prático é relativamente simples, tem a sua complexidade, mas é relativamente simples. Mas quando você começa a mergulhar e entender o que efetivamente do que nós estamos falando, né? Você está falando de desconstruir toda uma lógica de mundo para o qual nós fomos completamente condicionados, né, digamos assim, a reproduzir em sociedade e repensar outros modelos de geração de riqueza, correto? O que é a riqueza nessa história e como lidar com isso numa sociedade que ainda é o que ela é, correto? Há uma sociedade que ainda ratifica essas coisas. Então, quando o Emerson fala de uma proposta como essa, eu imagino que a dificuldade, o desafio e a dificuldade em todos os sentidos, né? É do conceito para a linguagem, para a aplicação prática da coisa, para lidar com o que já está instituído, né? No caso, tem que lidar com a realidade que está instituído. Então, como mudar a partir dessa realidade? Então, os desafios são muitos. Quem está aí com a gente é o nosso querido Guga, né, que a gente chama de Pai Guga de Petrô, né? Pai Guga de Petrô, ele é o homem do turbante. Ele é o cara que na polêmica do turbante botou o turbantão lá.
com a mulherada, e aí ele virou o pai Guga de Petrópolis. Então, fala um pouquinho aí, Guga, de você, Cara, meu querido. eu ainda não estou familiarizado aqui. Peraí, eu não sei como é que faz. Espera aí. Você está familiarizado já. Estou conectado, vocês estão me ouvindo? Oba, tranquilo? Cara, não, tô aqui para ouvir, cara. Não quero... aí que quando eu tiver pitaco para dar, eu com certeza vou meter minha colher no B dele aí. Tá bom. Então, cara, eu acho que beleza, Guguinha? Eu acho que o que a gente tem aí pela frente é tanta coisa para fazer, você perde até os sentidos, dá até tonteira, entendeu? E o interessante que é uma coisa que a gente vem da evolução da internet num processo muito mais lento, porque não tinha nenhuma base exponencial para sustentar. Agora vem o blockchain com a internet, que é uma tecnologia exponencial, sustentando a evolução dele. Então, o salto, tendência é que o salto seja muito rápido, né? Então, vai balançar muita coisa muito rápido. E a gente já está vendo aí, o Emerson aí já está trazendo coisa prática que está sendo feita, cara. Essa semana eu estava fazendo uma pesquisa para o Brasil, porque a gente estava convidando o pessoal para o evento do dia 5 e 6. Eu caí. Gente que sabe de Python e blockchain. Se vocês conhecerem, indiquem para mim que... Voltei. Conheço uma par de gente que mexe com isso aí, Emerson. Python e blockchain? Eu conheço também, cara. Depois eu mando aí para você. Beleza, valeu. E aí eu estava falando que eu estava pesquisando, fazendo levantamento das plataformas brasileiras que estão trabalhando com isso. Já tem muita coisa, por exemplo, eu nem cheguei no Emerson, mas cheguei no André, que é Negocie Coins, que a gente estava convidando o pessoal para o evento do dia 5 e 6. E aí, quando você abre realmente uma pesquisa global, cara, já está sendo explorado tudo que você imaginar, a galera já está trazendo esses conceitos para explorar isso, né? De várias formas. As instituições também vão explorar no modelo tradicional. Mas as pessoas também estão explorando e criando várias coisas interessantíssimas. O que eu acho interessante é que com esse 1/4 de século, esses 25 anos de internet, a internet já virou uma superestrutura social planetária, né? Embora apenas, digamos, não é apenas, mas a gente tem um contingente apenas de 3,5 bilhões de pessoas usufruindo, né, dessa superestrutura planetária. Quer dizer, fala apenas em termos relativos, né? Porque é um número gigantesco que a gente nem faz ideia desse número. Não dá nem para imaginar quantos maracanãs você tem que encher para caber 3,5 bilhões. Assim, a gente não consegue nem fazer o cálculo disso rapidinho assim na cabeça, né? Mas assim, uma vez que a internet está apropriada socialmente, coisa que o fax não teve essa oportunidade, o fax não chegou a ser apropriado socialmente, então o fax apenas ficou uma tecnologia para as organizações, né? Quer dizer, fez uma tentativa para que o fax nos anos 80, né, ele tivesse na casa das pessoas, mas isso não aconteceu. A internet não. E detalhe, o fax era P2P, tá? O fax era P2P. Ninguém parou a pensar nisso. O fax era para você interagir, passando um papelzinho para o cara lá, o cara passava para você. Tudo bem, era lento, mas você estava passando, você estava interagindo com o cara, correto? E, além disso, o fax era multidimensional, porque você podia passar um desenho, correto? Podia passar alguma coisa. Então você podia passar várias formas de mídia que podiam gerar essa multidimensionalidade na hora que você estava emitindo o fax. Sem contar que era uma coisa mágica. A primeira vez que eu passei um fax, eu fiquei surpreendido. Eu tive que ligar para a pessoa. Eu não sei se o Guga teve essa experiência. O Guga regula a probabilidade aqui, tá, galera? Só para vocês entenderem. Assim, a primeira vez que eu passei um fax, eu tive que ligar para o cara. Meu irmão, chegou aí mesmo? Cara, chegou. Então me fala o que é. É uma coisa meio mais. Você passa um papel, daqui a pouco tá lá, impresso outro papel, né? Porra, é essa? Você teve uma experiência semelhante, Guga, também? Assim, foi uma
Não, assim, eu me lembro que assim, a gente mandava o fax e ligava para perguntar se o cara recebeu mesmo. Aí você conferia página por página. Né? Essa aqui tá assim, essa aqui tá assado. Era um sarro. Aí o papel embolou, manchava a porra toda. Era assim. Não, mas era sensacional. Cara, é uma experiência muito rica. Se eu fosse se um dia eu vier a esbarrar num curador desse de museu, eu vou sugerir que eles deixem essa experiência de passar fax disponível para que as pessoas saibam o que era a experiência de passar um fax, entendeu? Tinha que ser em andar diferente, né? Para ter a sensação de que chegou mesmo. Porque realmente era uma sensação muito, muito interessante. Mas o que eu estava falando é o seguinte, dentro dessa exponencialidade aí que o Taiwan estava dizendo, nós não fazemos a menor ideia de que porra é essa, entendeu? Porque nós somos muito lineares ainda, sacou? Exatamente, é. É como você mencionou no início, né, cara? A gente ainda está com o chip rodando. Pois é. Por exemplo, falavam que a galera mais nova, essas coisas de geração, eram nativos digitais. Nós somos... Eu e Guga não somos nativos digitais, né, Guga? Eu e você não fomos considerados nativos digitais. A galera, não, imagina. A gente aprendeu na marra mesmo. Tivemos que desencapar fio no dente. É outro papo. A gente inventou a internet. Exatamente. Então, é muito interessante porque agora tem os nativos exponenciais, né? Que então, bicho, eu e você estamos anos-luz dessa galera. Agora, assim, os nativos exponenciais, eles estão em outra galáxia. Tá longe pra cacete, né? Eu tô colocando tudo isso no caldeirão aqui, porque, bicho, é assim, é muito interessante a gente explorar num prazo cronológico de tempo tão curto. A gente está falando de 25 anos, não é isso? 25 anos. A gente está falando de uma mudança de percepção de realidade monstruosa. Assim, monstruosa. E atingiu nosso próprio entendimento do que é estar nesse mundo, estar nesse planeta com outro. Então, isso é muito louco, cara. Então, quando eu estava conversando com o Taiwan pode me ajudar nessa. Lá atrás que eu digo, não é muitos anos, não, tá? É 2016. que tá longe pra caramba, né? Assim, nesse tempo corrido, 2016 já parece que foi uma década atrás, né? Então, assim, eu estava conversando com ele ainda no início da CryptoTransfer, trocando as ideias, e quando a gente se encontrou, de que seria sensacional, né? Imagina, né? Conversar sobre alguma coisa que parece muito distante, parece tecnologia, parece economês, correto? Parece uma coisa de matemática, criptografia, coisa e tal, e conversar com toda e qualquer pessoa, né? Assim, toda e qualquer pessoa, independente de se a pessoa tem background, se não tem, se entende, se não tem, conversar sobre isso. Eu acho que esse desafio tem que perguntar, porque o mundo organizacional corporativo está absorvendo, né, via livros como o do Don Tapscott, o Blockchain Revolution, está absorvendo as trancos e barrancos, porque, afinal de contas, né, eles têm lá suas bandeiras fincadas, né, suas hierarquias, correto? Os exércitos, né? Todos com seus níveis gerenciais e diretivos, né? Todos ainda colocados em postos, né? Tentando entender sobre essa ótica, sobre essa lente, né? Uma lente industrialista, uma lente hierárquica, né? Uma lente exclusivista. Então, eu fico imaginando como é que deve ser uma experiência dolorosa, né? Tentar entender isso de uma dinâmica orgânica, uma lente organizacional. Deve ser uma coisa de louco. Agora, se você me perguntar, Taiwan, isso me interessa também como exploração, como conhecimento, mas o que me dá tesão mesmo, cara, é essa coisa do P2P, do peer-to-peer, essa coisa entre nós aqui, da pessoa, a gente conversar isso e sentir essas diferenças. Porque eu tenho certeza que tem muita estranheza, sabe? Tem muita estranheza nessa história toda, né? A gente fala português carioca, português do sul, português de São Paulo, sei lá, a gente fala o brasileiro aqui, mas entre nossa linguagem aqui já tem muita estranheza. Né? Nós já temos muitos dialetos diferentes, né? Já temos gírias diferentes. Então você imagina falar de um troço desse que além de vir embalado, né, numa linguagem norte-americana, uma linguagem inglesa,
né? Parece coisa de altíssima tecnologia de ponta, né? Parece uma coisa que está longe pra caramba. Então, trazer isso para esse comum aqui, para essa vala comum, é o grande propósito, sabe, Guga, dessa história aqui, né? E fazer isso da forma mais livre e mais aprendente possível, onde cada um aqui certamente já tem suas criptotrilhas. A gente está criando linguagem também, tá, cara? Criptotrilhas. Então, isso tudo é legal, porque a gente está pegando o facão e entrando tudo, né? Entrando mata dentro. Ou não, conversando com as plantas, né? Ali, um chá de linhaça, sei lá, uma parada dessa, um LSD, e entrando em comunhão ali com as plantas e vendo como é que a gente abre as clareiras sem o facão do desenvolvimentismo macroeconômico, entendeu? Tá. É isso, cara. Diferente da semana passada, que a gente teve um papo mais careta, essa semana vamos ter um papo bem porra louca mesmo. Vai baixar um Raul legal. E é interessante, Vinícius. Você falou da dor que deve ser para essas organizações. Eles ainda, a percepção na linguagem, você vê que é isso, só se fala do blockchain como uma tecnologia descentralizada. Ainda não entenderam que é distribuído. Não entenderam ainda. A grande maioria das pessoas, de quem estuda, de quem pesquisa, se você lê, todas as pesquisas que eu faço, que eu estou buscando, estou lendo, caminha sempre para o descentralizado. Porque eles ainda não entenderam que realmente é distribuído. A coisa pode ser distribuída e que o distribuído não encaixa num modelo. Não encaixa. Você vai estar encaixando uma coisa que não faz parte daquilo, né? Então o choque é muito grande. Já está emergindo, né? Já lançaram agora, tem um movimento aí de lançar chama de corda. É uma tecnologia do mercado financeiro que não é um blockchain, mas eles estão nomeando como um blockchain. É uma solução que o Itaú está implementando já, não sei o quê. E justamente porque foi lançado esses dias aqui no Brasil. E aí eles estão nomeando como blockchain, mas não é o blockchain. É como é a intranet, mas nem intranet não é. É uma outra coisa. É só mesmo que eles não querem aceitar, eu acho. É um movimento assim de barreira mesmo, né? A gente tem medo do novo, tem medo do que está chegando e a organização se protege, né? Natural, né? É um movimento natural desse. Eles querem usar uma rede criptografada e segura igual o blockchain, mas que não seja aberta igual o blockchain, né? E tem gente criando o blockchain privado, né? É outra coisa, é um blockchain, mas é privado. Não tem efeito nenhum, mas nenhum blockchain privado não é. São só algumas tecnologias criptográficas usadas para fazer um sistema. Agora eu não esqueci o nome do sistema. E eles deram o nome, eles estão chamando na imprensa de blockchain, não sei o quê. Pelo que eu entendi, quer dizer, eu não sou assim high-tech de programação nem nada. Quer dizer, o meu negócio eu sou maker e tal, quer dizer, eu faço objetos, eu mexo com CNC e tal, mas quer dizer, pelo que eu entendo, pelo que eu entendi do blockchain, e o que mais me agrada no blockchain é que ele não é uma tecnologia centrada em plataforma, né? Quer dizer, ou seja, ele é em si autoportante, né? Eu acho que isso é a característica mais interessante, quer dizer, ou seja, o blockchain carrega a própria informação do contrato que ele é, né? Então, assim, o que mais me parece bacana do blockchain é que você pode, eu não sei quanto é que os caras vão impedir que isso aconteça, quer dizer, você pode ser dono da sua identidade digital, da sua informação digital, usando tecnologia blockchain. Quer dizer, então, assim, você tem uma persona digital que você só tem acesso e você determina o que pode ser monetizado a partir daquelas informações e tal. Porra, é um outro mundo, entendeu? Quer dizer, do que você ter personas que são plataforma, né, em lugares que você tem que ter acesso, tem que pagar hospedagem, o cacete a quatro, né? Isso aí é a foda que eles querem continuar dando na gente, né? Agora, o quanto que a gente vai conseguir realmente transformar, eu não sei, quer dizer, eu não faço ideia de como é que é a perspectiva. Quando você fala um negócio desse, o Itaú está fazendo uma plataforma criptografada para você ficar lá dentro, né? Isso. Uma casinha para te prender, mais um curralzinho, né?
E o blockchain te dá, quer dizer, a possibilidade de você ter um avatar independente que é configurado na história daquele avatar, quer dizer, pelo blockchain, e você leva ele e só você tem acesso à criptografia daquele, né, de entrada naquele personagem, ou naquele contrato, naquela relação. Né? Então, assim, é outro papo, né? É outra ideia do negócio, né? Ele traz a Second Life, aquela ideia antiga, para um nível assim, onde a gente vai realmente ver as coisas acontecendo dentro disso, né? A gente vai ter esse avatar, porque cruza isso com o secretário inteligente aí que já é fornecido pelo Microsoft, Apple, essas ferramentas todas, onde você vai ter o controle, você vai ter o controle sobre o rastro que você deixa na internet. Isso é uma coisa aí que mexe com a base, a centralização que a gente tinha na internet e acaba, né? Ela é distribuída para todo mundo. Pois é, não, é uma virada completa, quer dizer, ou seja, assim, de conceito mesmo, né? Quer dizer, ou seja, a informação passa a ser... Quando a informação passa a ser autoportante, quer dizer, ou seja, ela for meio autopoética, sei lá qual seria o termo desse negócio, né? E você é o cara que está investido do controle daquilo, é outro papo, né? É outra realidade, né? Agora a gente fica ainda dependendo desses caras fazendo esses cercados e criarem escassez e o cacete a quatro, né? Então a gente tá vendido. E outro dia eu tive uma experiência que foi mais ou menos assim. Eu uso o Evernote e aí o Evernote me deu um contrato bacanérrimo de 1 ano que eu podia fazer a porra toda, né? Aí você chega no final daquele contrato, os caras falam, não, agora você só tem 5 gigabytes, sabe assim, e você só pode fazer upload de tanto e o cacete. Quer dizer, quando você vê, quer dizer, os caras te sequestraram dentro daquela plataforma, né? De um jeito você fica, porra, agora, então vou passar a pagar umas 50 pratas por mês, porque, porra, né, eu quero continuar com aquilo, eu já investi tanto nessa... Então, assim, é uma doideira isso, né? O quanto é que você fica com o rabo preso, né? E eles estão sabendo cada vez mais te amarrar o rabo, né? Né? E a nossa informação... Vai lá, Vinícius. Vai lá, Taivan, vai lá que você tá. Não, e a gente entrega hoje a captura da informação dos rastros que a gente deixa na internet, é a nossa vida, a pessoa sabe tudo sobre a gente. Assim. Levanta ao Google, realmente, e hoje, com calma, ele sentar assim, eu vou explorar esse cara, ele vai saber tudo sobre o que eu faço. Isso toca, o blockchain toca nisso com uma potência muito grande. Ele te devolve a tua privacidade sem eliminar o teu potencial de interação com o mundo. Mas ele te dá a privacidade e te tira o poder que essas corporações todas, que esse sistema tradicional que foi construído em cima da internet fez, né? Então ele é um passo que eu acho que já está sendo dado, porque já tem acho que eu caí, não. Já tem companhias não, mas já tem iniciativas que ainda são institucionais, mas de criação da identidade virtual protegida por blockchain, onde a companhia não tem acesso a nada, porque é o mesmo sistema do Bitcoin. Você fica protegido no hash e a tua identidade está garantida. Tua privacidade está garantida. Mas é o início, né? Então, acho que tem aí um mundo para explorar nisso. Sim. Mas o que eu ia comentar, Guga e Taivan, é o seguinte: a diferença do que nós estamos vivendo hoje, em 2017, final da segunda década desse século, né, século XX, para o que quem conseguiu aqui viver o início do que foi a internet, né, nos anos 90, metade dos anos 90, né, do século passado, final do século passado para cá, é que lá, naquele tempo, né, tecnologia da informação e comunicação, TICs, né, era um termo muito esquisito e muito distante, né? Era alguma coisa extremamente experimental, né? E que parecia só ligado ao governo, correto? Academia e investigação científica, né? Eu me lembro, a gente falei da experiência do fax, agora vamos falar da experiência de usar o Netscape. Usou né?
É um negócio de louco. Saí do aquele Bulletin Board BBS e entrou no Netscape, porra. Era outro mundo, outro negócio. Foi sensacional. Eu vendo aquele negocinho de gerar o mundo, eu estava me sentindo mesmo literalmente. Eu já tinha lido o Manifesto Cyberpunk, mas, pô, estou me sentindo Cyberpunk. Não, e o detalhe é o seguinte, eu fiz isso, na época eu trabalhava como consultor terceirizado do Sebrae, ouve essa, hein? Eu estava atendendo um cliente que era um escritório de advocacia, e o cara do escritório de advocacia viu na internet uma forma de ganhar dinheiro com os escritórios de advocacia menores. Né? E ele já tinha posto o computador lá que ia rodar, né, o Netscape, o browser. Se eu falar da configuração, vocês vão rir, mas não vou nem falar da configuração do computador. Era um 386 com 580, 520K de memória, um modem 14.4, essas porra, né? E aí, cara, a sensação de ver aquele negócio rodando lentamente e pá, aquilo passava uma sinestesia, uma magia de que, caralho, eu tô saindo de onde eu estou aqui, nessa localidade, estou me transportando para algum lugar, né? E aí, quando eu vi aquela página, né? Aquela página, ela começava a renderizar na tela, eu assim, caralho. O JPEG vindo devagarzinho, né? E aquele barulhinho. Caraca, meu! Que coisa louca, cara. Olha, outra foi a segunda experiência chocante da minha vida. Uma na década de 80 com fax e a outra com Netscape, né, no escritório de advocacia em Niterói, no centro do Rio, no centro de Niterói. Não vou esquecer disso mais, cara. Foi muito. Fala a sua experiência, Guga, porque a minha foi assim, entendeu? Eu tive que passar pro cara, porque eu já sabia da história, mas eu estava tão encantado, né, com a história, o cara ficou olhando pra minha cara e falou, e aí? Eu falei assim, não, peraí que eu estou ainda analisando aqui, vendo. A minha, cara, foram algumas, na realidade, quer dizer, seja, de interconexão, assim, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar numa loja que foi um começo da Amazon. Eu comprei um CD da Alanis Morissette. E aí chegou direitinho. E era um negócio incrível, aquele CD chegou. E foi um Dire Straits e uma Alanis Morissette. Consegui pagar, os caras receberam, me entregaram. Falei, caraca, meu. Isso em 1996. 6 ou 7. Foi por aí, foi 96. Foi uma loja antes da Amazon, assim. E chocante. E o meu sistema era o IBM OS, aquele OS, como é que chamava? OS 2? Não era um Windows, cara. Era uma outra coisa. Mas o OS 2 é um sistema operacional muito mais avançado que o Windows. Ele era, mas assim, eu sei que eu apaguei uma pastinha daquela porra e corrompi o sistema inteiro. Era assim, cara. Era assim. Você queria ficar limpando aquela porra cheia de pastinha, você apagava a pastinha e sumia a porra do sistema. Aí tinha um amigo meu que consertava o negócio de vez em quando ele tinha saco e tal. Mas era assim. E a outra coisa que foi muito legal, que também mais ou menos nessa época, foi assim, eu conseguia com os gringos, mandar fazer uma bicicleta com um gringo da Califórnia, e o cara fez, cara. O cara fez, me mandou a bicicleta, foi um negócio de louco. E a outra foi que eu comprei a minha máquina de CNC, um lugar que chamava Shopbot. Os caras estavam começando a fazer o negócio, e eu consegui fechar negócio com os caras, consegui arranjar um maluco do Ambeiro em Miami, que também falava o negócio. Cara, tudo assim, foi incrível. E comprei a máquina, chegou, montei. Os caras me mandaram umas peças. Pô, cara, em 98, sabe? Pra mim isso foi assim, comprei um robô, caralho, sabe? Assim, um negócio de louco. Então, assim, foi muito bacana. Quer dizer, pra mim abriu e continua sempre abrindo, né? Esses espaços, esses contratos e tal. Mas o engraçado é que outro dia eu tive uma experiência engraçada com um cara. Eu tava querendo comprar um modelo 3D para fazer um negócio, né? E, assim, eu estou entrando naquela coisa do relações do humanas mesmo, quer dizer, ou seja, a gente contata as pessoas, a gente tem que ter uma relação humana com elas, né? E aí eu contei um monte de história pro cara porque eu queria o modelo e tal. O cara foi super profissional
e papum comigo, entendeu? Não, se você quer exclusividade, o modelo é 1.200 pratas, não sei o quê. Eu falei, cara, não, peraí, não é nada disso, você não está entendendo. Sabe? Eu estou querendo conversar, sabe assim? Mas é engraçado que eu acho que assim, tem nego que não está nessa vibe, tem nego que é business as usual, né? Que é só negócio, né? E, para mim, o grande barato é encontrar alguém, né? Então, assim, mas eu acho que isso está acontecendo cada vez mais. Quer dizer, você tem umas conexões astrais ou para-internéticas, né? Com algumas pessoas que às vezes... Né? Às vezes você encontra uns caras que, porra, sabe assim, eles estariam talvez fechados na célulazinha deles lá e você consegue uma conexão muito bacana, né? Às vezes não e tal. Mas eu achei engraçado, porque assim, eu realmente assim, comecei a ser super humano com o cara e o cara era meio robô, né? Então eu fiquei assim meio sem graça. Eu falei, porra, eu acho que eu falei demais, né? Eu acho que eu contei muito da minha vida para ele. Não sei, acho que ele não gostou de mim. Foi engraçado essa porra, né? Mas é isso, cara, é isso. Experiências de conexão, né? Fala aí. Quem pega? Tá sem áudio. Mas eu comentei desse negócio aí, no túnel do tempo aí, que está gerando aqui um certo túnel do tempo aqui. E nós estamos num túnel do tempo cada vez mais evidente, entendeu? Está cada vez mais evidente como o túnel e o tempo estão nos envolvendo, né? A gente está se teletransportando para tudo quanto é time frame, né? Nesse túnel do tempo. E para dizer o seguinte, cara, com essa superestrutura planetária que a internet social, né? Que a internet já se tornou, mesmo com apenas 3,5 bilhões de pessoas, apenas em termos, né? Porque a gente sabe que são números malucos. A gente já está criando outras internets, né? Assim, então, assim, quando você fala da internet das coisas, você não está falando uma coisa que só governos ou corporações vão fazer, correto? A gente está falando de um projeto do Emerson, né? Que tem a ver com a internet das coisas, que é P2P, que é peer-to-peer, que é interativo, que é orgânico, correto? A gente está falando... então, quando você fala de... Quando você adiciona essa receita, né, de novas internets à cultura maker, que o Google está ligado, né, então você está falando de pegar uma plaquinha de Arduino que pode estar criptografada, correto? E pode ser um chain, né, pode ser um hash de um blockchain, e aquilo ali pode, dentro de um contrato inteligente, André, né, pode ter alguma função de uma dinâmica social e não numa dinâmica organizacional. Eu acho que esse é o grande barato. Assim, tudo é barato, mas para mim, em especial, dentro das criptotrilhas que eu quero explorar, né, dentro do conhecimento que eu quero adquirir, saber que a gente pode agora, como se agora virássemos estrelas, né, e pudéssemos virar berçários de estrelas para criar novas estrelas, ou seja, criar novas realidades, correto? Com as pessoas, com os outros, nos mais variados cosmos sociais, mais variadas realidades, isso para mim é fascinante, né? Por que é fascinante? Porque a gente está falando de criar, sabe, gente, novas internets, novas conexões já plenamente, potencialmente socializáveis, né? Capazes de serem absorvidas socialmente. Então, assim, eu acho que esse é um salto quântico, sabe, Guga? Isso aí é um salto quântico sem nunca, eu acho assim, ele é tão chocante e tão sinestésico quanto foi a experiência do fax nos anos 80 e a experiência do Netscape nos anos 90 com isso na internet. Mas só que o Ivan colocou, ele é exponencial de todas as formas. E aí que está a loucura, porque nós ainda agimos de forma linear, né? Nosso pensamento todo é linear, né? Então, como absorver essa exponencialidade? Então, a trilha, ou a criptotrilha que eu estou pegando para explorar, é exatamente essa, quando diz respeito à animação da estação experimental da Edoslat, né? Exatamente essa de criar organismos sociais, não é a partir das tecnologias, mas com as tecnologias que já estão incorporadas no imaginário e no modus vivendi das pessoas no dia a dia, correto? Quer dizer, e a partir daí, não reproduzir novos Facebooks ou novos Twitters, nada de plataformas web,
altamente centralizadas, né? E sim fazer isso de forma totalmente distribuída. Eu acho que esse é um barato total, entendeu? Que nem LSD dá, certo? Assim, então, isso é uma coisa, porque assim, se você para imaginar o que pode surgir de configuração de arranjo, como se a gente estivesse falando aqui da molecularidade da química, né? Dos arranjos que a natureza, com toda a sua complexidade, ela consegue criar cada vez mais. Eu não estou falando só da tabela periódica conhecida, tá? Porque cada vez mais está descobrindo muitos outros elementos da natureza que nós não conhecemos, correto? Assim, novas matérias, consequentemente novas realidades, é sensacional, gente. Isso é absurdamente sensacional, entendeu? Assim, E a potência, já tem a primeira experimentação do blockchain é a moeda. Não vai ser a única, já não é a única, né? Mas a primeira prova de funciona ou não funciona foi a moeda, foi o Bitcoin. E só que quando você entende que a moeda, na verdade, ela é uma linguagem, que é uma linguagem que nasceu antes da linguagem escrita, a escrita foi inventada pelos sumérios para poder armazenar o fluxo monetário, fluxo de moeda que existia, porque o fluxo já era tão grande que você já não conseguia saber como esse fluxo estava, quem devia para quem, onde é que estava, como é que estava. E as pessoas estavam cada vez mais colaborando, construindo coisas juntos, então o fluxo cada vez aumentava. A moeda foi criada, a ideia de moeda, que é uma coisa totalmente abstrata, ela surgiu justamente porque as pessoas têm essa natureza de colaborar um com o outro, mas aí quando você exponencializa essa colaboração com várias pessoas, que é o que hoje está super forte isso, a moeda ela permite que o processo de geração de valor, de fluxo de valor, aconteça, né? Só que as moedas sempre foram... O processo do fluxo da moeda, ele sempre foi muito difícil. Porque a moeda ela não pode ser duplicada, ela tem que ter o valor, então veio da moeda das conchas e disso tudo que podiam ser carregadas e entregues, era uma maneira de controle, de saber onde o fluxo estava seguindo. Depois a gente passou para o ouro, que ficava estocado, e depois o papel, blá, 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 chegamos no modelo nosso. Mas o nosso modelo também não é fluido. O nosso modelo é controlado por instituições. O modelo de fluxo monetário, ele é registrado por instituições que dizem para onde vai, como é que foi. Agora já não é mais. Então, em 2008, com o blockchain, nasce um sistema onde o fluxo se liberta, é feito na internet, o fluxo de registro todo ele é liberto, e agora você pode fluir a moeda, pode distribuir ela, trabalhar com ela da forma que você quiser, sem ter nenhum tipo de obstáculo desse fluxo acontecer. Hoje, por exemplo, o Bitcoin, existem 12 bilhões de Bitcoins, em dólares de Bitcoin no mundo. O fluxo mensal é de 70 bilhões. Isso é o início. A gente está falando de uma coisa que surgiu agora. Mas esse fluxo é tão grande porque ele é livre para fluir. Quando você paga um negócio de cartão de crédito, a engenhoca toda que existe por trás do registro do cartão de crédito é uma bizarrice. É uma coisa, a gente passa por 10, 12 instituições até ter o registro. Até a pessoa receber demora 30 dias, e não sei o quê. É um sistema totalmente fora do que a gente vive, dessa explosão de interação e de conexão, de achatamento de mundo que a gente está. E eu estava falando isso com o Vinícius. Acho que a humanidade como um todo, ela sentia a necessidade disso e tinha que emergir alguma coisa para solucionar, como a internet emergiu para solucionar o problema de troca de informação e tudo mais. E o blockchain emergiu para solucionar esse problema de transação de valor, que a primeira experiência é a moeda. E sentir isso, é que tá. Eu acho que aí entra muito que a gente fala de usar é a melhor forma de sentir. Então você já pode sentir. Esses dias eu estava brincando, falando com um amigo meu lá que está morando em Portugal. Falei, cara, quer aprender um negocinho aí? Baixa uma carteira aí que eu vou te mandar R$2 aqui. Quando você usa, você manda R$2 em Bitcoin para outro lugar, ou eu tenho uma moeda que eu criei para mim mesmo, uma moeda para brincar, para mandar para a galera. É impressionante. É como você usar o fax.
E por acaso, hoje, eu estou passando por um problema. Eu cheguei em São Paulo semana passada, fui passar meu cartão para sacar dinheiro. Eu tinha R$5 na minha carteira. Meu cartão não funcionava. Consegui pegar o metrô para ir até a casa do Oswaldo e do Caldi, estou trabalhando lá. Mas eu estou até hoje sem conseguir acesso a cartão, só consigo usar minha conta, mas não consigo usar nenhum outro tipo de serviço, quase porque o meu registro de telefone está um registro antigo no Banco do Brasil, então eu já atualizei, mas ainda não entrou no sistema, então eu não consigo acessar pelo computador. É aquela coisa maluca toda que muita gente sofre com isso. E aí você olha e eu falei, pô, eu olho, eu já mexo com Bitcoin, já uso essas coisas, eu falei, pô, não tem como, assim, traz uma outra ideia. E aí você agrega isso, o smart contract, você agrega isso, todas as outras coisas que vieram junto, que emergiram junto do blockchain. Então, é uma potência de fluxo de valor, que acho que eu fui migrando meu entendimento. No início, eu estava no entendimento da moeda, e hoje, depois, isso não é de muito tempo, mas a grande questão é que o blockchain ele dá fluxo. E o fluxo é que traz abundância. Que o valor, ele tem, a escassez e a abundância, elas têm que conviver, né, cara? Então a moeda ela tem que ser escassa, mas ela tem que, se ela tiver fluxo, não importa, porque a mesma moeda ela vai circular infinitamente se ela tiver fluxo, não importa se ela for escassa. O negócio é o fluxo que ela tem. E por falar em fluxo, né, olha quem está aqui, a Vânia. Oi. Fala aí, Vânia, um pouquinho. Você chegou a chegar. Olha o Guga tá aí, ó. Tá vendo? Tudo bem, Guga? Tá vendo o Guga, o Emerson, o André, que estiveram com a gente também no papo anterior, né? Eu estava vendo, antes da gente chegar aqui, aquele vídeo que você fez com o argentino, né? Sobre o ambiente da criptotransfer. Legal. Estava ouvindo um pouco lá dentro também o papo de vocês, mas vou continuar um pouco ouvindo aí o que vocês estão falando para depois poder estar contribuindo aí para a conversa. Show de bola, show de bola. Então, sábado nós estamos aí fazendo bagunça aí. A gente estava falando das criptotrilhas de cada um aqui, né? Então o Emerson falou um pouquinho, o André ia falar, mas ele mutou o microfone imediatamente depois que eu falei para ele falar. O Guga já falou um pouco das experiências do século XIX dele. Vamos agora. Machado, fogo fazendo, esfregando madeirinha. Assim. Para fazer fumaça. Mas é isso, galera. Uma coisa que é interessante a gente sempre fazer nesses nossos encontros virtuais semanais é exatamente isso, compartilhar o que está brotando de impressões, de insights, entendeu? Que eu acho que é muito legal. Independentemente da gente sempre, obviamente, dar uma reforçada, né, na proposta dos encontros, que é exatamente, sabe, Guga, a ideia aqui não é ter nenhum tipo de... Isso aqui, esses encontros semanais virtuais, eles não são como se fosse um curso, correto? Então, se você não viu o passado, você perde. Não tem nenhum. Cada encontro é um encontro por si só, né? E a ideia aqui é trazer pessoas com as mais variadas pessoas, né? Com os mais variados níveis de compreensão, entendimento do que está se falando, entendeu? Justamente para gerar essa coisa caótica, né? Caótica para gerar o caórdico, né? Então, assim, essa que é a ideia toda, né? Então, eu estava falando aqui com a galera para compartilhar um pouquinho do que da semana passada para cá surgiu aí de criptotrilha, de experiência, de insights. E aí foi quando você chegou na área, entendeu? Assim, aí botou a galera para baixo, o nego ficou com baixo astral, não sabia mais o que falar. Eu tenho essa característica, eu sempre puxo o negócio meio para baixo, entendeu? Um cara mais assim, mais fechado. O André ficou inibido, o André falar, mutou o telefone. Não, tô ouvindo aí a discussão. Então, do que eu pensei da semana passada, né? Deixa eu até atualizar o pessoal aí. Quando eu fiz meu TCC, no ano passado,
eu fiz meu TCC em sistema para internet, né? E como eu já estava trabalhando na Negocicoin, já estava aprendendo sobre Bitcoin, blockchain, eu decidi fazer meu TCC em base no blockchain, né? Aí eu conheci um pessoal de uma startup da Psylabs, colei aí no chat. Esse pessoal da Psylabs, eles têm a proposta de fazer uma plataforma que vai unir voluntários, né, de projetos sociais e projetos sociais, né? Para você participar co-criando de projetos sociais, né? E quando a gente foi lá conversar com eles, a ideia deles era de criar uma moeda própria da Psylabs, que a gente ia chamar de Psycoin, e essa Psycoin ia remunerar os voluntários, né, quando os voluntários fizessem alguma atividade dentro dos projetos sociais. No TCC a gente diminuiu o escopo do projeto, a gente acabou fazendo só transferência de Ether mesmo, não fizemos a parte da criação da moeda, de smart contract, a gente só usou transferência de Ether, então poderia ter sido feito com Bitcoin. Mas uma das coisas que eu tenho pensado hoje em dia em relação ao blockchain, sim, como a gente estava falando antes, né, o nosso pensamento é muito linear ainda, né? E acho que esse é um dos maiores desafios, assim, para mim, de pensar, por exemplo, nesse caso aí da Psylabs, né, foi uma discussão que a gente teve durante o TCC. Como que seria validado que a tarefa foi realizada, entendeu? E como que seria feita a distribuição do valor, né? Isso foi muito complexo, assim. No final das contas, a gente acabou, no nosso TCC, eu fiquei meio reticente, assim, da nossa solução, porque, no fim, a nossa solução não precisava ser em blockchain. Do jeito que a gente acabou pensando, o negócio ficou meio centralizado, sabe? Tipo, quem definia a distribuição de como ia ser feita a distribuição era o dono do projeto. E então, beleza, por mais que tivesse aberto ali, ou que tivesse que a plataforma do Ethereum fosse descentralizada, a gente já estava centralizando em um ponto já, né? E o outro ponto era como que a gente ia validar que a atividade foi realizada, né? No Smart Contract a nossa solução foi pensar em vários, vamos dizer assim, participantes daquele projeto, vamos dizer, de stakeholders do projeto, né? E esses stakeholders precisariam validar que aquela atividade foi realizada para que o voluntário recebesse a criptomoeda, né? A Psycoin. Mas, de volta, a gente estava centralizando o negócio. Mas é muito difícil, né? Pô, em algum momento isso teria que ser validado por alguém, né? Por exemplo, como que a gente ia validar que essa atividade foi realizada por alguém sem que um humano não validasse aquilo, não fosse lá? Então, para não ser uma pessoa só, o Smart Contract ainda dava como se fosse uma votação, né? Se mais de 50% dos stakeholders do projeto validassem aquela tarefa, o cara ia receber. Então, foi um jeito que a gente pensou de descentralizar um pouco essa parte da autorização, da validação do negócio. Mas como que vocês veem isso aí, da validação, de tentar descentralizar menos essas questões assim no blockchain? Então, esse tipo de... eu tenho mergulhado nisso assim, nos últimos 6 meses, eu acho, para mais. E na verdade, a grande questão, e para mim é isso, eu acho que, pelo que eu tenho essa sinergia com o Vinícius, essas coisas, e o Guga também, das papos online, que a gente sempre tem, a primeira vez que a gente se vê pessoalmente, assim. Na verdade, são as pessoas, cara. A tecnologia, ela não faz nada. A tecnologia, nós somos a maior invenção do que existe aqui no planeta Terra. As pessoas é o que faz a coisa, e a forma como as pessoas se organizam é que vai dar toda essa levada. E qual é o problema? As pessoas se organizam de forma centralizada e querem resolver o problema usando uma tecnologia, achando que a tecnologia vai distribuir.
Então, a forma de se organizar é que determina como o conteúdo vai fluir. Então, aí entra toda a questão de você olhar para como o blockchain se organiza, porque o blockchain não se organiza de forma centralizada. É o que a gente meio que incorporou, com muitas experiências, Vinícius, inclusive, parte delas, o Oswaldo, que está com a Prospera, aí a gente tem experienciado algumas coisas assim, nesse sentido, de você se organizar sem centro nenhum, mas, para fazer isso, não pode ter tarefa delimitada, o sujeito tem que ser livre para executar o que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser. Para que o trabalho seja realizado, então você vai ter uma organização que realiza um objeto específico. Por que tem aquele objeto específico? Porque o objeto específico, ele faz, digamos que, a contração do que vai ser realizado, ele materializa a coisa. Então, sei lá, a gente vende livro. O objetivo é vender livro. Como é que você vai vender? Do jeito que você quiser. Então, o objeto está ali, a tarefa está ali, vender livro. O que faz o que controla se a pessoa realizou ou não? O blockchain respondeu, a prova de trabalho. A prova de trabalho é o quê? A gente trabalha com a prova de trabalho numa forma de geração de receita para o sistema. Então, a prova do trabalho de venda de livro, de publicação de livro, é o registro de receita que você executou. Isso, tem que olhar bem, porque isso é a parte de prova de trabalho, digamos, que garante a sobrevivência. Ela não é responsável pela evolução. Que a evolução é aonde? A evolução é a exploração das pessoas entre as pessoas. Vai emergir um monte de coisa nova disso tudo. Vai emergir outros objetos a serem realizados, vai emergir outros trabalhos, outras organizações. Então, você não limita nada. Você se organiza de uma forma aberta e utiliza o blockchain e a criptomoeda justamente para o quê? Para eliminar o centro que distribui a receita e para eliminar a distribuição de tarefa, de ter alguém controlando, blá, blá, blá. A tecnologia, em específico, nessas organizações que eu tenho, que já é uma coisa mais organizacional, diferente do que a gente experiencia aqui na E2 Glads, que é muito mais, que é orgânico a parada, a gente se organiza eliminando o centro de todas as formas e usando o blockchain e as criptomoedas para fazer isso, para fazer essa distribuição automática da receita, que o blockchain, o contrato inteligente, ele faz. E a distribuição de receita, a moeda, ela permite que você tenha mapeado todo mundo que possui a moeda e distribui a moeda para quem... distribui toda a receita para quem possui essa moeda. Caí. Estaria errado desde do início já. Eu perdi um pouquinho, André, eu caí aqui. Não, vou repetir. Então, ali no caso da Psylabs, ali, do projeto que eu fiz o TCC, já estaria errado desde o começo, né, cara? A concepção e a ideia de usar blockchain para isso. Porque ali, no fim, era, tipo, se tivesse usando como que fala, a plataforma de crowdfunding, um negócio assim, poderia funcionar muito bem para esses projetos sociais, no fim das contas, né? Se fosse, por exemplo... outras coisas que nem a Psylabs e nem o projeto social ia se importar, né? O negócio aberto evolui organicamente, né? Sem depender da Psylabs, de mim que ia desenvolver a moeda e nem do projeto social. Né? Mas sabe, André, tem uma forma que você vai aprendendo, né? Na medida das experiências, tem uma forma de você conseguir desprogramar um pouquinho esse nosso pensamento linear de controle e comando, né? Você começando a desconstruir tudo que você aprendeu de administração de empresa. Você começa a desconstruir tudo que você aprendeu, porque tudo que está ligado à administração de empresas, à administração de organizações, está ligado ao controle e comando, planejamento, essas coisas. Então, se você começa de pequeno, né, pequeno, molecular, você começa a partir da proposta de valor,
a partir do que você deseja fazer, né? Principalmente. E quando você lança esse desejo de fazer, né, numa forma de um hash no blockchain, correto? Isso já automaticamente esse seu desejo está distribuído por onde tiver, pela amplidão daquele blockchain que você gerou o hash, correto? Se for um hash ligado ao Bitcoin, o seu desejo vai estar distribuído por todo o planeta, correto? Se for, de repente, por um hash de um blockchain que é menor, né, que não é tão conhecido, tem poucas transações, ele vai ser distribuído do mesmo jeito, mas ele não vai chegar a tantos nodos assim, não vai chegar a tantas pessoas assim, correto? Então, eu acho que assim, a pegadinha do exercício que você fez com seus amigos, né, no TCC, primeiro, justamente esse comprometimento, digamos assim, programático ideológico ligado à escola de administração, né, o que se entende como administração de organização de empresa, correto? Aí tem todo um pensamento de planejamento, de marketing, não é isso? De produto, não é isso? De serviço, ou do que se quer entregar. Aí você tenta, a partir dessa lógica, dessa ótica, né, a partir dessa lente, tentar aplicar uma dinâmica que já é distribuída por natureza e que não tem função, não tem controle e comando da tilt. Entendeu? E foi interessante você ter passado por essa experiência, porque gerou tilt. Não é isso? Sim. Total. Tanto que vocês fizeram a maratona completa, né? Vocês fizeram o ciclo completo. Assim, pô, vamos tentar fazer como na ótica do blockchain, mas peraí, aí vai ter alguém aqui com função, controle. Aí, quando chegou, terminou o ciclo, e cacete, peraí, a gente não conseguiu reproduzir uma experiência distribuída, correto? Organização distribuída. Mas antes de seguir aqui, nós estamos com o Tony aí. O Tony chegou na área. O Tony estava com a gente semana passada. Não sei se ele nem está ouvindo. Chegou e saiu. Mas assim que ele voltar, alguém fala com o para não ficar parecendo que eu estou falando para a parede. A parede dele, né? A parede dele que é branquinha. Assim, eu acho que isso que você acabou de fazer, André, é muito legal, entendeu? Você compartilhar essa experiência que, de certa forma, foi frustrante. E essa frustração certamente gerou muito aprendizado aí, não é isso? Muito insight, muito aprendizado. Então, isso é muito legal, né? E eu estou aqui imaginando o que deve estar passando pela cabeça do Guga, que eu conheço um pouco ele, e o que deve estar passando pela cabeça do Emerson. Sem contar o Tony, que você está ouvindo a gente agora. Mas, enfim, é isso. Eu vou dar mais uma saidinha para deixar isso aqui para carregar no escuro, percebendo? Aí vocês continuam aí. Peraí. Eu estava pensando numa... Quer dizer, isso para mim, gente, vocês estão falando um pouco de grego. Quer dizer, ou seja, essa parada de fazer alguma coisa com blockchain, para mim, ainda está... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão ouvindo. Tá. Ainda para mim é um pouco assim, antigo, vocês viram, né? Eu estou pensando aqui numa... Assim, se a galera fosse organizar um churrasco na casa da praia, como é que você bota o blockchain para funcionar numa parada dessa? Uma coisa assim bem simples, assim, um bando de amigos que quer fazer alguma coisa. Como é que alguém visualiza uma coisa dessa acontecendo? Quer dizer, ou seja, isso viabiliza? O que é um projeto que seja assim, um barato coletivo que as pessoas querem fazer e essa tecnologia viabiliza ou não viabiliza? Quer dizer, porque assim, um projeto com objetivo de produto, mercado e o cacete A4, a gente já entra na doideira do status quo, né? Agora, o que é o troço assim, do piso do base zero? Ou seja, a galera está lá, tem essa tecnologia e quer fazer alguma coisa. Como é que funciona isso, por exemplo? O blockchain ele é um histórico, né, de tudo que você fez desde o começo. E aí você cria numa rede social e aí tem tudo a privacidade também, dá para marcar sua privacidade. O Facebook tem muita coisa boa, assim, também. Uhum. Mas o Facebook não tem blockchain. Pois é. Qual é a utilidade disso para a gente fazer alguma coisa que a gente quer fazer? Quer dizer, ou seja, tudo bem, um bando de gente que está ali a fim de fazer alguma coisa. Quer dizer, não, a galera quer se juntar e, pô, sei lá, construir uma casa coletiva, sei lá, mas ninguém tem nada ainda. Quer dizer, como é que isso viabiliza? Como é que isso ajuda as pessoas a se organizarem, distribuírem tarefa?
encontrarem recurso. Mas eu estou pensando uma coisa bem boba, assim, tipo assim, como é que a galera se junta para fazer um almoço e todo mundo cumpre a sua parte, todo mundo traz o que tem que trazer. Isso faz parte de uma ideia dessa? Mas imagina o WhatsApp com blockchain, e aí você manda mensagem para todo mundo e notifica, vou fazer o churrasco, tragam isso, que eu não tenho ainda. O endereço é esse, e o pessoal aparece. Não, mas eu vou te fazer uma brincadeira. Você imagina o churrasco, o churrasco carioca, que a galera marca e ninguém vai. Aí você faz o registro de quem vai do churrasco no blockchain. Aí aquele registro é único e não pode ser alterado. Aí o cara que falou que ia e não foi, mostra para ele lá, tá aqui, você registrou no dia tal e tal, que você ia e tá aqui no blockchain, olha aí. Aqui registrado, você registrou, você se comprometeu a vir no churrasco. Então você tem um registro único, inviolável, que ninguém pode ir lá alterar e falar que não falei, que se comprometeu a se responsabilizar por ir no churrasco. Isso é uma brincadeira, é uma das... Julian Assange usou esses dias, ele fez uma declaração online, e ele leu a última entrada de registro no blockchain para comprovar que ele estava vivo. Não sei se passou, acho que eu caí, né? Legal. Um timestamp. É que nem o cara tá sequestrado e mostrar o jornal do dia, né? Isso, o jornal agora mudou o blockchain. Blockchain, Tudo bem. Mas são coisas básicas. Você pode desmaterializar qualquer coisa. A vantagem que eu vejo Mas voltando ao exemplo do churrasco, que foi muito boa, foi muito feliz sua ideia. Quando é que você vai convidar a gente, aliás, aí? Eu vou montar um grupo de WhatsApp, peraí. A vantagem que eu vejo a gente já pode abrir um registro, fazer um hash aqui. Né? É carne com desconto da Friboi. Não é? Mas a ideia é boa. A gente pode fazer o seguinte, olha só que interessante. O churrasco do Guga vai ser assim, galera. Não vai combinar com ninguém, mas quando ele lançar a ideia, todo mundo vai saber que vai acontecer. Ok? Uhum. Sim, isso aí. Então já começa por aí. Você não combina nada antes. Uhum. Você e nesse vai ser churrasco mesmo, ou se vai ser vegano, ou se vai ser não sei o quê. Porra, né? Aí a interação vai determinar. Exatamente, mas essa interação que vai determinar cada interação vai gerar um hash, correto? Nesse hash vai gerando o que vai ser o menu do churrasco, correto? Cada hash. E cada vez que você lança esse hash, todo mundo no planeta sabe e está ligado ao Guga Coin, né? Ou está ligado ao churrasco chain do Guga Casari, né? E que vai ter esse menu, né? E aí até que um belo momento alguém fala que vai ter alguns dias, ou um dia ou outro, que vai ter um encontro. Todo mundo vai saber dos dias. Quem vai aparecer já são outros 500, correto? Quem vai aparecer nesses dias que vai rolar o churrasco do Guga é outros 500. Uhum. Mas esse exercício foi muito bom, Guga, porque para entender que, primeiro, não precisa antes combinar de fazer o churrasco. O seu desejo de fazer, ele já fica disponibilizado para todo mundo, correto? Na forma de um hash criptografado, na forma de uma linha criptográfica de números e algoritmos, né? Blá, 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 né? Inviolável. Né? Então, todo mundo que tem aquele bloco, que acessa aquele blockchain, que tem aquele blockchain, fica sabendo que vai rolar um churrasco. Aí o pessoal começa a interagir com você, interagir um com os outros, e começam a cada vez que gera um hashzinho, né? Fruto dessa interação é alguma coisa ligada ao menu do churrasco, lugar, o dia, o transporte, a hora, vai por diante. E detalhe, você não organizou nada. Uhum. Você não organizou absolutamente nada.
Você só expressou seu desejo, certo? De forma criptográfica. Então, acho que isso dá para ilustrar para você um pouquinho do que nós estamos falando. E isso é interessante porque a sua fala inicial, eu não estava nem aqui, estava na cozinha lá comendo queijo. A sua fala inicial foi assim: não, vamos juntar a galera aqui, vamos fazer um churrasco. Não, isso não acontece no blockchain. Você não vai juntar a galera nenhuma e nem vai combinar nada antes, correto? Justamente porque a gente está falando de alguma coisa que já é distribuída por natureza. O resto, assim, porra, queria fazer um churrasco. É isso? Exatamente. Ponto. Aí todo mundo que está ligado no blockchain desse hash que foi gerado vai saber que você quer fazer um churrasco. E aí, a galera vai começar a interagir com você, vai fazer o proof of work, né? A prova de trabalho. Vai começar a interagir, gerar novos hashes, entendeu? Eu levo a panela, mais um hash. Tá, eu levo o carvão, outro hash. Eu levo a cerveja. Pô, esse aí é um puta hash, né? Nenhum carioca vai interagir nessa porra. Tem um blockchain mais solto, assim, menos restado. Porra. Aí que tá, você tocou no ponto, Guga. A diferença do que o Taiwan estava tentando falar ainda há pouco, né? Do que ele vem tocando lá com o Oswaldo Oliveira, no que diz respeito à Prospera e as organizações em rede que estão ligadas à Prospera, essa iniciativa, né? É que ali ainda tem um torque organizacional mais em rede, distribuído. E tudo que a gente está fazendo na animação da estação experimental, da Hidrosglat, é completamente orgânico, né? Então, por exemplo, para as organizações em rede, né, ligadas a essa iniciativa do Prospera, né, do CryptoTransfer, enfim, essas coisas todas, o Proof of Work, né, a prova de trabalho, esse tipo de forma de gerar o hash é muito bem-vinda. Mas já para a dinâmica da animação da estação, que é uma coisa feita entre e para com pessoas, orgânico no dia a dia, isso já não serve. Então, eu não preciso da prova de trabalho, cariocamente falando, para aparecer, para gerar um hash com você, entendeu, Guga? De repente, a confiança que já rola entre eu e você já é suficiente para gerar um hash. Olha que legal. Esse hash não tem nada agregado material nele. O que esse hash vai ter embutido nele é a confiança de que eu não vou aparecer no seu churrasco. Porque eu sou carioca. Não vou aparecer. Você vai gerar um hash que você sabe que eu não vou aparecer, mas está lá o hash e quem sabe eu apareço. Que é bem carioca. Se tiver cerveja de carne, eu sei que você aparece. Ou qualquer um também, né, porra, né? Mas o negócio é vir alguém com a carne e com a cerveja. Alguém tem que aparecer com a carne e com a cerveja. Aí vai enxamear que nem abelha, galera. Mas é o que eu estou falando, cara. Eu não sei se eu consegui ser ilustrativo o suficiente para dizer. Com certeza, não, com certeza. Mas assim, eu só estava pensando assim, porque é difícil a gente sair da formatação do status quo, que é o seguinte: não, eu tenho que fazer marketing, eu tenho que ter produto, eu tenho que chamar gente que sabe fazer o trabalho, mas eu tenho que pagar eles o mínimo para sobrar um lucro e não sei o quê. Então, assim, essa coisa toda é uma mentalidade que não, assim, que só vai no blockchain como se fosse um dinheirinho, né? E não como um contrato, um contrato em andamento, não como um processo de interação, não, então, assim, não como uma moeda viva que você vai transformando ela enquanto você vai, né, andando, né? Então, assim, a gente escapar dessa forma mental é muito difícil. Então, assim, realmente, assim, é como ele estava falando, quer dizer, você começa, quer dizer, você no final querer inventar um jeito da coisa ficar descentralizada por votação das pessoas, assim, realmente já não rola, quer dizer, não é, né? Então, assim, quer dizer, a gente tem que conseguir pensar projetos que sejam humanos e que sejam, assim, que como é que se diz assim, fomentem a vida de cada um e que fomentem a vida da sociedade, né? De um modo muito diferente. Então, assim, o treinamento do pensar para isso é muito novo. Eu acho que esse é o grande negócio. A gente realmente desmantelar essa estrutura
cultura que a gente tem, esse jeito de pensar. E pensar num jeito mais humano, integrado, mais até tribal, mais próximo, mas eu não sei o que seria, quer dizer, ou seja, mais de fazer projetos e realizar coisas e concretizar baratos, né? Fora de você, assim, produto, insumo, né? Tudo isso é secundário ao resultado da vivência, né? De você estar bem com as pessoas. Isso é só um suporte para você ter estado bem com as pessoas, para você ter crescido, aprendido, rido, né? Então é isso, quer dizer, mas a gente fica pensando sempre na tecnologia como objetivo, sempre no produto, né? A gente fica sempre a serviço de alguma coisa, né? E não as coisas a serviço da gente, a serviço da nossa vida, a serviço do nosso crescimento, né? Então, enfim, né? Por aí. É muito, né? A gente foca em, antes de você fazer em sobreviver e não vive que a convivência, que é o bonito de tudo, né? De interagir com o outro, de conhecer o outro, de estar junto com o outro. Mas o Tony chegou aí na criptotrilha aqui com a gente, aqui na criptojornada, e está aí caladinho, Tony. Fala alguma coisa, meu filho. Não, hoje eu estou tranquilo. Mas ele chegou de ouvir. Não, eu cheguei atrasado, eu estava botando meu filho para dormir, ele demorou um pouco, mas estou escutando aí as ideias aí. Estou tentando também entender como funciona esse processo todo aí e tenho enxergado algumas possibilidades de tentar fazer alguma coisa diferente. Sei lá, estou precisando de fazer alguma coisa diferente. Eu acho que a metodologia blockchain, eu vejo mais como metodologia, às vezes. Eu acho que ela funciona, eu acho que ela tem como funcionar sim, mas é como você falou agora, Vinícius, a questão muito mais é de confiança. Acho que o blockchain ele resgata um pouco essa questão da confiança, entendeu? Um processo mais, não queria que pareça uma coisa até mais humana. Assim. Então, eu tenho percebido isso aí nas coisas que eu tenho lido, que eu tenho pesquisado. Mas eu ainda estou muito cru ainda, não tenho ainda uma amplitude ampla para dizer o que eu estou achando, entendeu? Então, eu estou mais na questão de observador mesmo e perceber o que isso pode agregar para mim, entendeu? Para mim, para a minha sociedade, para a minha família, para o meu trabalho. Então, é uma coisa que eu tenho estudado bastante. Eu tenho visto que tem possibilidades grandes de você desenvolver o blockchain, mas é uma coisa que é muito nova, porque você tem que reformular o cérebro, pensar a mente, ter que fazer a mente pensar de uma outra maneira, dá um pouco de trabalho. E às vezes afasta um pouco as pessoas, entendeu? Mas eu estou disposto a caminhar nisso aí, vamos ver que bicho vai dar. Até o final da jornada eu estou aí, cara. Vamos ver que bicho vai dar essa jornada aí. Para onde a gente vai chegar, não tem, né? Não tem rumo. Não tem rumo. Porque isso deve ser, cara, isso meu filho vai viver isso. Independente de tudo que está acontecendo hoje em relação a blockchain, inteligência artificial, robótica, realidade aumentada, holograma, meu filho vai viver essa porra toda. Então, tipo assim, isso aí não é mais uma questão. Isso aí já é o presente. Entendeu? Então, tipo assim, e hoje eu estava pensando muito nisso. Como a gente vai atuar nisso aí daqui uns 10 anos? Eu tenho um grupo meu do WhatsApp da galera que estudava comigo no primário, que as pessoas estavam falando assim, eu odeio tecnologia. Eu falei assim, por que as pessoas odeiam tecnologia? Porque elas não entenderam que a tecnologia, cara, é apenas uma ferramenta. A tecnologia, ela é a mesma. Se você for ver há 100 anos atrás, qual era a tecnologia de 100 anos atrás? Era o telégrafo, entendeu? Se comunicavam pelo telégrafo e existiam as pessoas que odiavam o telégrafo. Então, assim, a tecnologia ela muda porque é questão de evolução, porque os processos vão ser os mesmos. Como é que foi a sua primeira vez que você passou um telégrafo para alguém? Eu não sei, cara. Eu não peguei o telégrafo. Eu já cheguei na época do orelhão. Só que do Rio, então, a minha primeira comunicação foi através de orelhão, entendeu? Vinícius, eu nunca usei telégrafo, mas pombo correio eu já usei bastante. Aí, tá vendo? Antes do, eu estava pensando na coisa do blockchain aí. O que eu estava pensando é o seguinte: uma das coisas que está sendo
inspirantes no mundo hoje em dia é assim, o, como é que se diz assim, o eco de informação, quer dizer, ou seja, você cria um dado de informação e ele é multiplicado e replicado e vira uma casa de espelhos de tudo a mesma coisa. Eu acho que o que muda com blockchain e com a ideia de coisas como blockchain é que assim, a informação referenciada ela é única e localizada, né? Ela não é copiada e reproduzida e multiplicada, que gera um tipo de loucura. A gente está passando um tipo de loucura que é o seguinte, eu estava lendo um artigo sobre teoria, por que as teorias da conspiração estão cada vez mais em voga, né? Porque assim, fica muito impossível você aferir uma informação que venha de alguma coisa, né? Porque assim, por exemplo, se você gera um dado qualquer, assim, de teoria da conspiração, um site gera aquela porra daquele factoide. Aquilo é reproduzido em 5 outros sites e aquilo vira informação cruzada para você. Quer dizer, acaba que um dado informacional fica uma confirmação de fato para você quando ela é uma mentira. Né? É viral e você não tem acesso aonde aquela merda começou. Isso, né? Então, assim, é inauditável. Né? Então, assim, eu acho que o interessante do bit informacional ser ele só, e você tem acesso a ele como quer dizer, a gente acessa um site.com, sei lá o quê. Né? A gente está diminuindo o fractal de o próprio bit de informação que é acessado, né? Então, assim, você não precisa mais copiar e colar aquela porra indefinidamente, né? Aquilo existe na nuvem como um dado informacional referenciado, timestamp, não sei o quê, né? E você sabe quem fez, de onde é que veio, quer dizer, é totalmente auditável. E, no entanto, a informação está acessível, dependendo de quanto ela é aberta para ser acessada, né? Então, assim, isso te dá uma segurança nessa nosfera que a gente não tem hoje em dia. A gente está hoje em dia trabalhando com uma câmara de eco absurda, né? Que a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, as coisas se replicam e você cria um castelo de cartas em cima de coisas que nunca foram verdadeiras para começar, né? E você não consegue nem traçar a história daquele troço para saber, pô, peraí, mas isso aqui foi um maluco de um esquizofrênico que falou essa porra, né? Ou o cara falou isso, sabe? Assim, você não sabe. Então, assim, eu acho que a partir do momento que o bit informacional for ele própria referência e não mais uma cópia não sei o quê, eu acho que isso talvez mude muita coisa. Não sei quando é que isso vai acontecer, mas quer dizer, os dados vão ficar menos enlouquecedores, mais acessíveis e mais auditáveis, né? Acho que isso aqui é importante, né? Enfim, é só uma coisa que me veio à cabeça que eu acho que talvez seja uma grande mudança realmente na estrutura da informação que pode estar começando o blockchain, né? Isso que você destacou agora, eu estava começando a pensar sobre isso e realmente é uma coisa assim, de total mudança. Né? Eu mesmo, no encontro que a gente teve, eu estava comentando sobre o fato de funcionária pública, a gente está enfrentando uma série de agrulhos. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, Guga? Estou me ouvindo, estou ouvindo. Então, uma série de agrulhos aqui no estado, eu vou dar um exemplinho dentro disso, sem me alongar muito, né? Mas, por exemplo, a gente tem uma questão, nós da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Social, em relação ao Fundeb. O Fundeb, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é 2,5 bilhões, né? Só que esse valor sempre foi repassado para um recurso federal, que é repassado para a Secretaria de Educação. Para nós, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, há mais de 14 anos esse valor nunca chegou, agora que ele veio, falam em torno de 75 a 80 milhões. Falam, né? Esse dado é aquele tipo de dado que é uma caixa preta, você ouve falar, né? Assim, os sindicatos, né? E as pessoas interessadas procuram abrir, mas é toda uma história, você não tem acesso a essas informações. Isso que você está falando, que também há algum tempo eu tenho refletido, no blockchain é uma informação que ela se torna pública e a gente estava conversando sobre isso nas sessões anteriores, é uma informação que ela vai sendo revalidada, pelo que eu estou entendendo, tá? Que eu estou bem no iniciozinho, mas ela vai sendo revalidada por cada
cada bloco que entra, ele confirma o outro, vai confirmando, que vai confirmando. Então, as pessoas, numa espécie de rede, digamos assim, né, elas vão confirmando essas informações e essa informação ela é pública, né? Isso eu acho realmente muito, né, revolucionário, se assim posso falar, né? E voltando um pouquinho para uma outra questão, né, que vocês estavam falando anteriormente, a questão do churrasco, né, que é uma questão boa, muito boa. Eu estava pensando sobre as questões, as variáveis em relação a isso. Uma coisa que eu peguei logo no iniciozinho do encontro foi o fato de começarmos a pensar, ainda estamos muito apegados à descentralização, que de qualquer forma ainda um resquício das organizações, pensar isso de forma realmente distribuída é um grande desafio, né, que a gente vai deixar de pensar como a gente pensava para pensar em outras formas, realmente, né, que tem essa abertura para tudo mais que possa surgir, mas tudo mais que possa surgir, por ser uma coisa de qualquer forma que envolva veracidade de informações, por ser uma coisa pública, uma coisa comum, né? Existem determinadas variáveis que precisam ser determinadas. Por exemplo, numa conversa com o Ivan, ele falou acerca da moeda, né? A moeda, você pode fazer a moeda que você quiser. A moeda, numa determinada organização, pode ser de uma forma, na minha organização eu posso fazer de outra, né? Existe essa liberdade, mas depois que eu fizer a moeda, até eu acho que para poder dar estabilidade, né, ao sistema, né, os termos eu ainda estou assim, procurando, né, que tem uma determinada terminologia, estou tentando me apropriar delas. Essa moeda, depois que ela for lançada, eu posso pensar nela antes, mas a partir do momento que ela é lançada, ela tem que ser daquele jeito. Então, uma coisa que seria interessante, eu acho, nesse papo, seria a gente pensar um pouco que variáveis elas podem ser mais flutuantes, digamos assim, e que outras variáveis elas podem ser mutáveis. Gostaria de pensar junto com vocês. É muito interessante isso que você tinha comentado antes, Google, que a Vânia comentou agora, que é justamente o que a gente faz hoje em questão de vamos realizar alguma coisa. A gente tem a mania de voltar para o que a gente aprendeu, né, e separar em setores. Você vai fazer tal coisa, você vai ser do marketing, você vai produzir, você vai... o olhar que eu tenho experimentado junto do que a gente tem feito com a Prospera, com essa estrutura mais organizacional que foi feita para realmente produzir algumas coisas, para trabalhar em cima disso, é acabar com essa separação toda. Então, todo mundo é tudo. Qualquer pessoa é livre para realizar o que ela quiser realizar. Se ela quiser fazer... Não quer dizer ignorar todo o aprendizado que foi gerado ao longo do tempo pelas pessoas, né? Porque isso também não é ignorar, mas é o modo como isso é organizado que tem que mudar, né? Então, não quer dizer que o marketing vai morrer. Ele vai ser reinventado de outro jeito. Ele, na verdade, já foi reinventado, porque a gente já vê isso no modelo em rede, que a fagulha ela nasce e vai emergindo aos poucos, sem precisar... Quando tiver sinergia, o negócio explode, né? É o swarm, não tem... Então, a coisa é diferente, mas, enfim... É você eliminar qualquer barreira de separação de realização de tarefa, de realização de alguma coisa, deixar a pessoa livre para realizar simplesmente uma atividade específica que é materialização mesmo. A gente tem que fazer um churrasco. Como a gente vai fazer? Cada um se vira e faz do jeito que quiser, meu amigo. Não tem ninguém delimitando como é que vai ser feito, como é que vai ser feito, não. Faz o churrasco. Isso aí explora o campo livre de exploração, de interação entre as pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, para criar e para materializar no negócio que é fazer o churrasco. Aí isso sim é para mim isso é a verdadeira grande evolução e revolução que a gente tem vivido,
é que cada vez a pessoa, o Taiwan está sendo mais Taiwan e menos menos marqueteiro, menos, sei lá, qualquer cargo que possa me dar aí. E estou sendo livre para realizar o que eu tiver vontade de realizar, o que me der na telha, eu vou lá e faço. Só que isso eu sofro pra cacete para conseguir incorporar isso. Eu estou nisso, tentando fazer isso há uns bons 2 anos aí, mesmo assim é muito duro. Então é um olhar muito para dentro, é uma coisa muito pessoal. E essas tecnologias, elas simplesmente vêm para ajudar a gente a distribuir mais a forma como a gente materializa as coisas. Eu acho que isso é muito importante. O blockchain, as criptomoedas, elas dão uma sustentação para a materialização ser feita de forma distribuída. Não quer dizer que elas vão trabalhar na parte exponencial, que é onde as pessoas fazem a coisa. É onde as pessoas criam, onde as pessoas inovam, onde as pessoas fazem... São as pessoas, não são as máquinas. É a gente que faz isso tudo diferente. É a gente que vai lá e muda do nada e faz uma coisa que ninguém esperava. É a gente. Agora, essas tecnologias, elas ajudam a materializar a coisa de uma forma distribuída. E isso é incrível, né? Porque a gente está escrevendo no mundo material, a gente está fazendo um computador, sei lá, uma coisa assim, um produto, de forma distribuída, da mesma forma como a vida, o universo cria a gente, de forma distribuída. Então a gente está se equilibrando com a coisa toda. Eu acho que isso é muito potente. Isso é muito potente. Verdade. Não, você está falando aí, me ocorre uma coisa, é o seguinte, assim, de repente, o que a gente está chegando numa época de ineficiência. Quer dizer, ineficiência produtiva, você diz assim, é muito bom que a gente entre numa época humana de ineficiência, quer dizer, ou seja, as coisas têm que ter um ritmo humano, porque assim, quer dizer, sempre vai ser muito menos eficiente, quer dizer, você juntar um bando de gente para fazer uma festa num parque, do que você pegar um exército para invadir alguma, quer dizer, ou seja, um exército vai invadir, quer dizer, ou seja, isso é super eficiente. Só dá merda, mas assim, quer dizer, você montar uma empresa para fazer alguma coisa e botar todo mundo no seu lugarzinho como formiguinha, é eficiente pra caralho. Mas aí você acaba cavando um enorme buraco no chão, devastando a natureza e fica com uma porrada de coisa pronta para ninguém comprar, né? Então, assim, é muito louco essa eficiência, essa velocidade desse clock que a gente está vivendo e se submetendo, né? Então, assim, pode ser que assim, o grande barato da descoberta é o seguinte, olha, pô, reduz o clock, assim, o efeito e o sucesso é outra coisa. Porra, o que a gente almeja é mais barato, né? O que a gente precisa consome menos, cacete, sabe? Assim, então, assim, a gente chegar a essas conclusões é muito penoso, talvez porque a gente tem um puto investimento nos equipamentos, nas máquinas, nos tesões, nos brinquedos, né? Outro dia eu estava vendo um negócio que, assim, eu gosto muito de automóvel. Aí eu estava vendo um maluco com um Bugatti, sei lá o quê, Chiffon, 1.500 cavalos, e o cara andando com aquela porra. Aí você fala, cacete, mas que babaquice essa porra, sabe? Assim, é do cacete, mas que porra, sabe? Dá um tempo, xará, sabe? Assim, uma bicicleta também é maneiro, sabe? Assim, eu não sei, assim, é muito louco que a gente esteja com esse tipo de tesão meio necrófilo, sabe? Porque assim, o cara está dirigindo um bólido que provavelmente custou, sabe, um país africano inteiro para produzir e pode se matar com aquela porra. Aquilo lá, assim, ficou obsoleto de hoje para amanhã. E não entendo, quer dizer, ou seja, então assim, é meio louco que isso seja os pináculos das nossas realizações, sabe? Assim, é meio maluco, assim. Eu acho que a gente pode amadurecer muito mais. Eu acho que a gente tem, o ser humano está muito imaturo, está muito pueril, está muito bobo, sabe? E é esquisito que o nosso tesão acabe sendo cooptado por essas coisas. Então assim, eu fico pensando, eu acho que de repente, assim, eu tenho vivido uma vida muito ineficiente. Assim, esse meu último ano eu passei assim, ineficiência total, porque pô, tô com o pé quebrado, sabe? Não, assim, passei esses meses todos em casa, saí 3 vezes, talvez, esse último mês para tirar o gesso, né? E, cara, assim, não senti muita falta de coisa. Eu consegui, graças a Deus, comprar um livro no Kindle e pronto, entendeu? Assim, e tô aqui falando com vocês lá do outro lado do planeta, altamente ineficiente, mas realizando coisa pra caramba, entendeu?
Então, assim, eu acho que o tempo da gente está mudando muito. Assim, a gente tem que avaliar o que realmente precisa ser produzido, né? O que precisa ser conquistado, o que precisa ser almejado. Né? É o passo de, eu acho que de sair do desejo, que a gente normalmente realiza com base no desejo, né? E passar a realizar em função da necessidade, né? Então, a necessidade de onde ela vem? A necessidade ela emerge da rede, ela emerge da interação entre as pessoas. Então, você não vai criar uma coisa artificial que simplesmente é para ganhar dinheiro. Porque não tem necessidade. Se tiver necessidade, então eu acho que essa conexão que ela nasce justamente em função do que o Vinícius comentou antes. Ela nasce em função de que a gente está num momento de um achatamento, de uma interação tão forte entre todo mundo, entre a gente, com o ambiente, com tudo, onde isso emerge cada vez de forma mais rápida e mais potente. E por isso que o blockchain nasceu, por isso que a internet nasceu, nasceu da necessidade das pessoas. Ela não nasceu por algo que alguém queria vender, não. Ela nasceu porque as pessoas tinham necessidade realmente de atender isso. E qual que é a potência toda que eu vejo, eu acho, a maior potência para mim no blockchain é o quê? Que hoje, materialmente, a gente tem estoque de tudo que a gente necessita para sobreviver na Terra. A gente tem estoque suficiente de tudo. A gente não tem fluxo. E o blockchain dá fluxo. Para mim é isso. Assim, resumindo em uma frase. A gente tem estoque e não tem fluxo. O blockchain te dá fluxo. Deixa eu pegar... Fluxo para tudo. Então, Ivan, deixa eu pegar um pouco da fala do Guga, um pouco da fala do Tony, Vai lá. Emerson e um pouco da sua fala. Deixa eu só pegar aqui vai fazer crochê, porra? Vou fazer um crochêzinho aqui. O Tony falou uma coisa que na ignorância do que ele falou, na ignorância no sentido dele ignorar, dele não saber ainda, tá? Não no sentido pejorativo do termo, mas na pureza. No sentido dele não saber ainda, né, do que se trata, ou está querendo se apropriar, né, está querendo aprender. Ele falou uma coisa muito interessante e que vem sendo alvo de discussão mundos sociais afora nesse planeta aí. Que é o seguinte: o pessoal ligado ao universo da cultura do comum, né, desse universo commons, questiona muito a proposta do blockchain, porque quando você tem uma tecnologia que garante a pontuação, o geolocalizamento, né, o criptolocalizamento daquela informação, correto? Seja aquela informação ela sendo portadora do que for, né? De um produto, de um serviço, de uma transação, seja do que for, de uma intenção, não importa. Né? De alguma forma, você está substituindo, tudo bem, você vai estar transacionando isso de forma distribuída em milissegundos, né? Naquele blockchain para não sei quantas pessoas espalhadas pelo planeta, correto? Mas isso baseado numa relação algorítmica, numa relação criptográfica, numa relação matemática, numa relação tecnológica. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, Tony, é que o questionamento que o pessoal do Commons, né, da cultura do comum faz, é que cadê a dinâmica humanizante aí? Quer dizer, cadê o humano nessa relação, se é a criptografia que está garantindo que aquela transação vai acontecer? Vocês entenderam o questionamento? Quer dizer, se é a tecnologia que está garantindo isso, né? É a tecnologia criptografada que está garantindo que aquela transação vai acontecer. Então, esse foi o questionamento que o pessoal ligado à cultura do Commons, do comum, começou a fazer, né? Virando justamente para o mercado financeiro, né? Virando justamente para o pessoal de tecnologia, para as grandes empresas de tecnologia que já estão gerando seus blockchains e suas criptomoedas, e perguntando, mas vem cá, então cadê o fluxo do convívio, do que o humano habita entre nós aí, nessa relação, nessa teia criptografada distribuída do blockchain? Essa foi a pergunta que fizeram. E aí começaram a questionar, Guga e Tony, né, se daria para emitir um hash sem que eu tivesse que usar estritamente algoritmos, estritamente
o que na terminologia de quem está acostumado a ouvir blockchain, Guga, chama-se de mineração. Sem eu ter que minerar algoritmicamente, usando múltiplos servidores, aquele hash. Ok? Começaram a perguntar. E detalhe, será que toda vez que eu emitir um hash, esse hash tem que estar ligado a alguma coisa material ou alguma coisa monetária? Né? Foi outro questionamento que foi feito. Mas veja, não é porque esses questionamentos foram feitos que significa dizer que já, uma vez eles feitos, que eles já estão equacionados. Eles são ainda pertinentes. Os questionamentos estão no ar ainda. Correto? E, nesse sentido, ainda dentro do que o Tony colocou, teve uma série de desenvolvedores e de pessoas ligadas à cultura do comum e às comunidades de software livre, open source, e cultura maker, né, ligada a maker também, hacker, né, Emerson? Cultura hacker, começaram a querer desenvolver, digamos assim, uma forma de gerar o hash no blockchain que fosse mais human-alike, né, se fosse mais humanizante. Então, por exemplo, você começou a ter, em vez de só falar da prova de trabalho, do proof of work, que é uma forma de mineração algorítmica, começou a ter o proof of trust, de confiança. Né? E aí, esse proof of trust, olha que interessante, Guga, Tony e Emerson, ele não é feito algoritmicamente por servidores potentes, gastando muita energia. Ele é feito peer-to-peer. Ele é feito entre eu e o Guga, entre o Guga e o Taiwan, entre o Taiwan e o Tony, entre o Tony e o Emerson e a Vânia, Vânia e eu. P2P. Sim. Exatamente. E ele já nasce, quer dizer, esse hash, né, esse código já nasce impregnado pela ineficiência humana. Ele já nasce... Por quê? Porque ele já nasce com base na confiança. Deu para entender o que eu estou falando, galera? Eu estou tentando explicar isso da forma mais lenta possível. Faz sentido. Porque isso já é uma geração de blockchain que já é uma espécie de evolução, correto? Uma espécie de evolução, não no sentido darwiniano, tá, galera? No sentido competitivo a darwiniano, e sim adaptativo. Sim. Então, o que eu estou falando é que esse hash ele já nasce com a ineficiência humana. Correto? Porque ele é aquela coisa, eu emiti o hash com base na confiança que eu humanamente tenho na Vani, tenho no Tony, tenho no Guga. Deu para entender? Eu entendo, mas eu fico pensando o seguinte, quer dizer, esse hash surge espontaneamente entre a gente, até porque a gente se conhece person to person, quer dizer, ou seja, eu já te vi, você já me viu, a gente já esteve junto, quer dizer... Não fomos para a cama ainda, Guga. Não fomos ainda para a cama, Hashtag vamos para a cama. Não, mas assim, esse é o que já rola entre a gente e todo mundo. Agora, quando a gente está falando realmente assim em fazer esse olho no olho com alguém de Taiwan, eu não sei como é que isso pode rolar se a gente não tem algum tipo de replicação dessa nossa pele, olho, boca, som, presença, né? E lentidão, até, quer dizer, ou seja, permanência no tempo e no espaço, né? Replicada de alguma forma, né? Quer dizer, ou seja, porque é o tal do avatar que a gente tem que ter de algum jeito nesse mundo virtual, mas é um avatar que tem cheiro de gente, né? Eu não sei como é que se reproduz isso, eu não sei se isso é possível, se eu estou falando uma viagem muito grande, mas assim, o que rola muito hoje em dia é que as pessoas se descartam como se elas fossem só alguma coisa que está acontecendo ali no Facebook que me incomodou e que eu mando tomar no cu, né? E não uma pessoa que está lá, porra, viva. Quer dizer, então, assim, essa descartabilidade que rola também por não ter esse tipo de olho no olho também é uma coisa que está sendo um problema fodido hoje em dia, né? Assim, deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho. Você acabou de falar. A questão é que a paixão que as corporações, as empresas, as organizações gerais estão tendo
pelas tecnologias do blockchain, primeiro acontece em função das lentes que essas organizações e corporações e empresas possuem, né? Elas pensam primeiro na segurança. Pensam primeiro que a criptografia vai gerar segurança para que a transação comercial, correto? Inclusive com esse tailandês lá do outro lado do mundo. Segurança e eficiência, as duas. Exatamente. Mas o que nós estamos explorando aqui agora, nós estamos conversando aqui agora, é que já houve questionamento por todo o planeta sobre exatamente o que nós estamos conversando aqui agora, para se pensar que a gente, como eu vou pegar a fala do Taiwan, não é que a tecnologia servir aos nossos propósitos humanizantes, e não o contrário. Correto? Quer dizer, o take das organizações, Guga e Tony, é um take ainda baseado no paradigma da eficiência, correto? Da eficiência, de entregar o serviço, do produto chegar, de ser inviolável, porque a criptografia é de última geração, é isso. Agora, o take que nós estamos conversando aqui é do que é humanizável nas relações, né? Do que nós conseguimos humanizar na interação e nas relações, né? E que aí sim a gente pode, empaticamente falando, olha aí a palavra bonita, empaticamente falando, a gente pode querer cristalizar isso usando o blockchain. Agora, não tem a obrigação de usar o blockchain. Não. Uso se eu quiser. Eu me aproprio disso se eu quiser. Agora, aí você pergunta, mas que usos eu posso ter disso no dia a dia da minha vida, na vila que eu moro, na comunidade que eu estou, no bairro que eu estou, que usos eu posso ter disso? Aí que tá. Você imagina batendo um papo com seu vizinho de cerca, Guga, conversando sobre possibilidade de usar um Arduino, né, no seu cortador de grama, e ele abrir a porta dele, estou dando um exemplo, tá, galera? Ele abrir a porta dele, e aí a gente fazer o seguinte, olha, o dia que você viajar e eu viajar, a gente gera aqui um hash entre eu e você, pá! E esse hash é um contrato inteligente que dá uma ordem para o Arduino de cortar a grama quando a gente não estiver aqui. Olha que barato. Da hora. Deu para entender onde eu quero chegar? Aí eu não vou usar o blockchain do Bitcoin para fazer isso. Eu posso usar o blockchain do Faircoin, por exemplo, né? Que já trabalha com Proof of Trust, né? Que já trabalha, chama de Proof of Stake, com Proof of Stake, que já trabalha no P2P. Ou posso usar o blockchain, Emerson, do Peercoin, tá? Que também trabalha assim. Então, o que eu estou querendo ilustrar aqui, galera, é que assim, os não entendimentos e as desinformações, conforme o Google colocou, são muito grandes ainda. Mas uma vez que a gente consiga sintonizar em papos que a gente está tendo aqui agora, essas conversas, a gente consegue ter tempo, né, dar tempo ao tempo de conseguir ilustrar através dos exemplos e dos aprendizados que estão acontecendo, dá para vocês começarem a ter insights e entendimentos que essa tecnologia, além dela ser passível de ser humanizável, ela não tem como ter um proprietário único. Ninguém é dono da tecnologia, correto? Ninguém vai patentear isso, certo? Nenhum governo, nenhuma corporação. Por mais que o Itaú queira, correto? Por mais que o Trump queira, por mais que qualquer um queira. É exatamente isso que é a essência do que nós estamos falando. Dessa história. Você hoje colocou alguns elementos interessantíssimos aí. A questão do paradigma, a questão do tempo de cada tempo em função do desejo que pinta, né, da demanda que pinta, da necessidade que pinta na interação, como o Taiwan colocou, correto? Então, assim, de coisas que, caraca, estão ali. Então, é como a teoria dos multiversos, né? Estão aqui do lado, mas você não enxerga isso. São coisas que já são palpáveis, mas coisas que estão tão internalizadas na gente que a gente fica ainda como se fôssemos bebês, estamos sendo bebês nisso, né? Ficamos engatinhando ainda, né? Tateando, engatinhando, olhando para cima, porque é puro aprendizado. A gente
A única métrica que a gente vem usando, né, para esses encontros virtuais é deixar ele pontualmente 2 horas. Correto? Pronto. 2 horas. Então, faltam 7 minutos para terminar. Eu vou calar a matraca aqui e vocês, quem quiser fazer algum comentário dos 7 minutos, ótimo. Quem quiser um comentário de 15 segundos, tá beleza. Mas a gente vai matando o tempo, vai olhando para a cara do outro e rindo. A gente gera um hash aí para o churrasco do Guga, e vem histórias, entendeu? Pode ser? Vamos registrar a promessa do Guga do churrasco. Eu ainda não mandei o hash, não. Manda vocês aí o hash, que eu também vou no churrasco com vocês, pô. Galera. Manda aí, eu vou ficar só olhando e fazendo careta aqui. Eu passei meu contato para vocês mandarem os desenvolvedores de blockchain e cripto coisas para que eu não conheço muitos desenvolvedores disso, então. Tá. Como é que acha aqui? Você mandou, como é que eu acho? Chat. Tô vendo. Que traduzindo para o português é tipo uma conversa, entendeu, Guga? Eu sei que você não domina a língua inglesa. Eu saí do disco agora, sabe, Vinícius? Eu ainda não aprendi a língua humana. Né? Olha, semana que vem, cara, eu quero ver você abrindo aqui a conversa, ouvindo um vinil, tá? Bota um vinil aí pra gente ouvir. Só bota. Você tá vendo ali atrás? Você tá vendo ali? Tô vendo. Tem coisa boa ali. Não é só a NSA que consegue ver, não. Eu vejo também, cara. Essa porra dessa câmera, essa câmera 4K me fode. Lembrando o seguinte, galera. Pode usar lá o grupo da Estação Experimental para abrir novos encontros virtuais, independente desse semanal, correto? É só usar, depois, obviamente, compartilhar com todo mundo, usar a hashtag criptojornada, correto? Cara, fazer encontros presenciais direto. A gente vai ter, aliás, nós vamos ter o primeiro encontro presencial da Criptojornada da estação, agora acontecendo aqui na Vila 25, estamos na Vila 25, aqui, tá? Na casa da Vânia, onde eu prazerosamente venho amorosamente convivendo com ela, né? Já vai um tempinho. Então, vai ser bacana, porque são encontros abertos, tá, galera? Então, já convidou os vizinhos que fizeram cara feia, porque não entenderam a palavra. Ficaram me olhando, como se tivesse falado algo bem estranho. Criptojornada, deve ser vir de Marte essa mulher, coisa e tal. O Taiwan vai estar com a gente, e se o Guga quiser descer, a gente vai te pegar aí, Guga. A gente vai em Petrô te pegar aí, tá? Tony, você tá Então vem, Tony. Vem também, cara. Vou te abraçar. Próximo. Mas é onde? Qual o bairro? Como é que é? Qual o bairro? Qual bairro? São Francisco. São Francisco Xavier, a sua garantia imobiliária. Né? Sei. Então é isso aí. Esse é o bairro. Cara, eu acho que eu não te marquei. Eu vou te marcar lá no evento, o FB, que a gente abriu para. Isso. A gente está chamando de live. Tá bonitinho, fica bonitinho live, né? Criptojornada live. Fica bonitinho. Uhum. Fala aí, Taiwan. É o toque marqueteiro do cara aí. Live, né? Live, ao vivo. Não, é boa. Ficou bom. Vai ser muito bacana, galera. É isso. É isso. O que mais? Isso aí. Ele não jantou. E semana que vem, galera, eu vou estar em Sampa também. A gente está querendo fazer um agito lá na Brewdog, que vai ter uma conferência aberta para galera que quer estar explorando esse mundo de blockchain, inclusive corporações. Na cervejaria, vai ter um evento corporativo em frente, vai ter esse evento aberto fora, dia 5 e 6. Eu compartilho lá no grupo e a gente está querendo, inclusive, conectar aí a Criptojornada, talvez uma horinha ao vivo, fazer um bate-papo lá também, presencial. O Vinícius está vendo se vai, eu vou estar lá desde segunda. Talvez a Criptojornada semana que vem ela já seja com tratamento direto, enchendo a cara lá com a galera. Isso. A gente tá na água aqui, entendeu? Tá beleza. Isso aí.
E sábado estamos aí juntos, na Vila 25. E acho que, pô, é interessante que a gente vem cada vez mais... 1º de abril, não é 25 não, cara. 25 a Vila 25. Vila 25. Vila 25. Vila 25. Então é isso aí, galera. Muito bom. Acho que interessante hoje a gente trazer muito essa coisa de... que é um entendimento que eu tenho tido. Inclusive, eu tenho que me descolar muitas vezes do blockchain, do Bitcoin, para as pessoas não acharem que eu sou um especialista em blockchain e Bitcoin. Porque não, eu realmente, o meu desejo, eu exploro isso, exploro blockchain, exploro as criptomoedas, justamente para ter esse entendimento um pouco do que o Guga tocou, que é como fazer as coisas, como criar, como inovar, como interagir, materializando coisas de um jeito diferente. E Sim. Eles ajudam isso, mas a beleza de tudo está nas pessoas. Então, o que realmente me fascina são as pessoas, não é as tecnologias. Sim. Mas eu acho que a gente tem que entender elas justamente para não cair no engano de usar elas de uma forma onde não tem essa conexão, né, com o humano e com a vida. Então, acho que hoje ficou bem explícito isso nessas nossas conversas, de que tem muito disso na criptojornada. Show de bola, galera! Galera, foi um prazer. Foi 10 horas. Estar aqui com vocês, 10 horas. Obrigado. Fazer um lanche. Isso aí. Gente, valeu mesmo. Foi um prazerzão. Tá marcado o churrasco, hein, Guga? Valeu. Tá marcado. Não, tá marcado. Aqui na Fazenda Inglesa. Tá. Estamos chegando aí já. 1º de abril tá marcado. Confiança. Tchau. Valeu, galera. Tchau. Vou fechar aqui, vai derrubar todo mundo aí. Falou.